Mas ele defendeu o Gonzalo Plata. Ele disse que o jogador foi expulso sem querer. Que bom, né, Felipe Luiz? Me fala quem é expulso querendo. É um cara que eu gosto, já elogiei bastante, falo aqui da importância dele para o esquema tático do Felipe Luiz para o Flamengo. Mas não faz gol. E é um jogador que está fazendo besteira direto. Direto. Não é normal isso. Tem que ser cobrado internamente. E a entrevista coletiva do Felipe Luiz foi patética. Ele passou pano pro jogador, ele defendeu o jogador. Fala comigo, Brunegro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês nessa noite um trechinho do vídeo do Vene Casagrande, onde ele trouxe informações a respeito de Gonzalo Plata e também deu a sua opinião aí sobre a atitude de Felipe Luiz, sobre a expulsão do Plata, como ele reagiu, a frase dele na coletiva, que eu já trouxe aqui pra vocês, enfim. Créditos do Vene Casagrande, link do canal dele tá aqui na descrição do vídeo como crédito. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e acionando o sino para não perder nenhum vídeo novo. Agora, sem mais delongas, vamos ouvir a informação que o Vene Casagrande trouxe. E eu já vou dando um spoilerzinho para vocês. Tem multa para o Plata envolvida. O Plata não será multado pela expulsão contra o São Paulo. Ele será multado pelo conjunto da ópera. O Flamengo entende que ele já havia sido muito irresponsável na expulsão contra o Racing, embora haja aquela discussão se ele merecia ou não. Mas a diretoria entende que ele foi irresponsável por ter dado motivo para o árbitro expulsá-lo, e foi o que aconteceu. E a diretoria entende que a irresponsabilidade dele colocou em risco a ida à final da Libertadores da América, o que acabou não acontecendo. Entre aspas, passou batido, aceitaram. E aí veio o jogo contra o São Paulo. A expulsão contra o São Paulo foi considerada um absurdo internamente no Flamengo, muito irresponsável, inconsequente. Eu estou utilizando palavras que pessoas do Flamengo utilizaram. Que o Gonzalo Plata não teve a menor noção do que ele fez e ele deveria ter essa noção. E aí o Gonzalo Plata foi expulso e colocou em risco ali a vida do Flamengo dentro do jogo, e é óbvio que o Flamengo tomou o empate porque o Gonzalo Plata foi expulso, gente. Quando estava com a igualdade numérica dentro de campo, o Flamengo estava mais perto de fazer o terceiro a tomar o gol de empate. Quando o Flamengo perde o Gonzalo Plata, aconteceu o que aconteceu. O Flamengo deixou de ganhar 2 pontos. E aí a diretoria entende que o Gonzalo Plata foi muito irresponsável. E ele será multado por conta desse contexto, por conta do conjunto da ópera. Não é só por causa da expulsão contra o São Paulo. E eu estou falando isso porque tem gente questionando. Beleza, então por que não puniu o Danilo na expulsão contra o Bahia? Por que não puniu o Everton Araújo na expulsão do último jogo? Por conta disso, pelo contexto. Por exemplo, o Alan foi punido pelo contexto, pelo conjunto da ópera. E agora o Gonzalo Plata está sendo punido pelo conjunto da ópera também. Se fosse assim, então o Bruno Henrique deveria ter sido demitido na final da Copa do Brasil do ano passado. O Flamengo foi campeão em cima do Corinthians, já que o Bruno Henrique deu um chute na cabeça do Mateuzinho. O pé do Bruno Henrique veio aqui e raspou a cabeça do Mateuzinho, ele foi expulso. Deveria ter sido demitido, se fosse esse o caso. E o detalhe, gente, não será a primeira vez que o Gonzalo Plata será multado pela diretoria do Flamengo. Quando eu estava apurando essa situação, me relataram que meses atrás ele foi punido por ter faltado a um dia de tratamento quando ele estava no departamento médico sem justificativa. Isso foi me relatado no Flamengo. Então ele já havia sido multado em 20% do salário por conta desse fato, e agora ele será multado novamente. 20%? E aí o percentual depende da aprovação do departamento jurídico, por isso que não tem como cravar qual será o percentual da multa nesse momento. Eu só posso falar aquilo que já aconteceu, que foi 20%. Então ele será multado. E está certo, ele tem que ser multado, ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado pelo que ele fez, pela irresponsabilidade dele. E o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, foi pior ainda. Porque, na boa, gente, eu não estou aqui dizendo que o Felipe Luiz tem que chegar na entrevista coletiva e criticar o jogador. Eu não estou aqui dizendo isso, embora ele já tenha feito isso com o Pedro. Mas ele defendeu o Gonzalo Plata. Ele disse que o jogador foi expulso sem querer. Que bom, né, Felipe Luiz? Me fala quem é expulso querendo. Óbvio, tem um lance ou outro, por exemplo. O cara vai
fazer o gol, você bota a mão na bola, você sabe que você vai ser expulso, beleza. Agora, ninguém quer ser expulso. E o Felipe Luiz alega que ele é um jogador que se entrega. Que bom! É o mínimo que ele tem que fazer. Ele está vestindo a camisa do Flamengo e ele recebe muito bem por isso. É o mínimo. Isso é o mínimo. Ah, porque ele faz tudo que eu peço. Ah, é, Felipe Luiz? Então você não pede para ele fazer gol, você não pede para ele finalizar, porque ele deixa a desejar nesse ponto. É um cara que eu gosto, já elogiei bastante, falo aqui da importância dele para o esquema tático do Felipe Luiz para o Flamengo. Mas não faz gol. E é um jogador que está fazendo besteira direto. Direto. Não é normal isso. Tem que ser cobrado internamente. E a entrevista coletiva do Felipe Luiz foi patética. Ele passou pano para o jogador, ele defendeu o jogador. Ele poderia ter dito, ó, esse assunto a gente sabe, sim, atrapalhou. O Samuel Lino disse que a expulsão atrapalhou. Por que o Felipe Luiz não pode falar? A expulsão atrapalhou, eu vou conversar com ele, eu vou entender o que está... tentar buscar entender o que está acontecendo, porque não é normal, mas esse é um assunto interno. Pronto, ele poderia fazer isso. Agora, defender o jogador publicamente igual ele fez? Ah, Felipe Luiz, me ajuda a te ajudar, né? Falar pra vocês, se o Felipe Luiz não tivesse feito aquilo lá que ele fez com o Pedro em rede nacional, se ele não tivesse dito nada, se ele não tivesse feito aquela humilhação como o nosso Pedro Queixada aqui, daquela vez, nada disso estaria acontecendo, ele estaria passando batido. Mas já que o Mr. Felipe Luiz decidiu humilhar o Pedro em rede nacional, agora ele tem a obrigação legal, obrigação moral de fazer isso com Plata, fazer isso com qualquer outro jogador. Principalmente o Plata, que está expulso da Libertadores e agora está fora do próximo jogo. Então ele tem a obrigação. Então parabéns, Felipe Luiz. Você quis dar um baita de um puxão de orelha no Pedro em rede nacional. Agora você se fufu. Porque todo caso polêmico, todo vermelho espalhafatoso que o jogador tomar, todo vermelho ridículo, você vai ser cobrado para falar sobre ele em coletiva. Meus parabéns. Olha só a merda que você trouxe para você. Tudo porque você decidiu falar de atos errôneos de jogadores na coletiva, principalmente da forma que você falou do Pedro. Então, meus parabéns, cara. Agora você tá se ferrando, tá sendo atacado porque você tá passando a mão na cabecinha do Plata quando você deu um soco na cara do Pedro, deu um tapa na cara dele na sua coletiva. Você se ferrou. Olha a porta que você abriu pra você ouvir merda, tanto dentro do Flamengo quanto na internet. O que mais se fala ainda na internet. Então, meus parabéns. Meus parabéns. Enfim, cara, agora o Plata tá ferrado, porque saiu notícia que ele vai pra noitada, ele foi expulso na Libertadores, ele foi expulso agora nesse jogo. O Plata tá ferrado, cara, o tanto de hate que ele vai receber. E pior, já tentaram assaltar jogador. Se algum louco tiver acesso a uma arma de fogo, ele pode tentar fazer uma coisa com Plata. Então, se eu fosse Plata, eu ficaria na surdina ali, ficaria só... CT Ninho do Urubu, casa. CT Ninho do Urubu, casa. Quando vai pra jogo, o ônibus do Flamengo, ficaria esperto se eu fosse o Plata. Enfim, mas por enquanto foi isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui ao final. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino para não perder nenhum vídeo novo e deixa aqui nos comentários a sua opinião quanto a esse caso. O que você acha da fala do Felipe Luiz na coletiva e principalmente da expulsão do Gonzalo Plata. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.